Oi crianças, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Silas. Hoje a gente vai contar mais uma história da sequência Presos, mas Livres no Senhor. Sabe que história é hoje? É a história de José do Egito. Já ouviu falar? Pois não se preocupe se você não ouviu, que a gente vai contar tudo aqui hoje. Mas antes, eu quero começar com uma musiquinha para vocês. Essa musiquinha vai ajudar a gente a lembrar de várias partes da história e também para a gente poder fazer uma atividade lá no final, tá bom? A música é mais ou menos assim, ó. Essa é uma história elementar. Começa no mindinho e termina no polegar. José era filho de Jacó. Confiava em Deus e nunca estava só. Mesmo na prisão, agia com amor. Preso, mas livre no Senhor. Pois bem, vamos começar então com a primeira parte da história, que a gente vai chamar de mindinho. A primeira parte da história mostra onde José nasceu. José nasceu em Canaã, junto com seu pai. Seu pai era Jacó e ele teve 12 filhos. José era o mais querido de todos, ao ponto de Jacó dar uma túnica para José muito colorida, muito bonita, muito elegante. Claro que os outros irmãos não gostaram nada disso, né? E todos ficaram com ciúmes. Um dia, José teve um sonho. Ele falava assim: pessoal, olha o sonho que eu tive. Eu era uma estrela e vocês também eram uma estrela. O pai e a mãe eram o sol e a lua. E todos vocês ficavam me reverenciando. Claro, os irmãos deles ficaram todos bravos. Falaram assim: que isso, José? Você acha que eu vou ficar reverenciando você, que é meu irmão mais novo? Nada disso. Então, essa primeira parte a gente vai cantar assim, ó. José acordou numa manhã. Ele teve um sonho lá em Canaã. Depois disso, o pai dele pegou e mandou ele lá para o campo para ficar com os irmãos enquanto eles cuidavam das ovelhas, dos bodes, dos cabritos. E aí os irmãos ficaram com tanta raiva dele que decidiram jogar ele dentro do poço. Que irmãos malvados, né, gente? Olha só o que fizeram com ele, jogar dentro do poço. E essa vai ser a parte do anelar, que a gente vai cantar assim, ó. Naquele dia houve um grande alvoroço, jogaram José no fundo do poço. Não, e vocês não sabem de nada ainda. Depois que eles jogaram José no fundo do poço, estava passando uma caravana para o Egito e eles decidiram vender José para o Egito. José foi vendido como escravo para o Egito. Vocês acreditam? E lá ele foi parar na casa de Potifar, que era um grande homem do exército do faraó. E aí ele começou a trabalhar como escravo lá na casa de Potifar. E essa terceira parte a gente vai chamar de dedo médio, que é assim. Agora como escravo, José foi trabalhar lá no Egito, na casa de Potifar. E aí, enquanto ele estava trabalhando como escravo, a mulher de Potifar quis namorar com ele. Mas ele sabia que não podia namorar, porque não era a mulher dele. Aí, quando ele estava fugindo dela, ela começou a gritar, chamou os soldados e lançaram ele na prisão. Até mesmo Potifar não acreditou nele. E essa quarta parte da história a gente vai chamar de indicador, que é assim: José foi preso no meio da confusão, mas Deus tinha um plano para ele na prisão. Que plano será que Deus planejou para José, hein? Calma que vocês vão descobrir, calma rapidinho. Quando José chegou na prisão, ele conheceu duas pessoas lá. Um era o copeiro do rei e o outro era o padeiro do rei. Quando eles estavam lá conversando, eles falaram que tiveram um sonho muito estranho na outra noite. O copeiro disse que ele teve um sonho onde ele pegava as uvas da parreira, fazia um suco de uva e entregava para o faraó. Enquanto que o padeiro estava com pães na cabeça e vieram corvos e começaram a comer todos os pães dele e ele ficou sem nenhum pão. José sabia do significado desse sonho porque Deus revelou para ele. E ele disse: olha, copeiro, o seu sonho significa que daqui a pouco o faraó vai te chamar e você vai virar o copeiro do rei. Claro, o copeiro ficou muito alegre. Só que quando ele foi contar a história para o padeiro, não era tão boa assim. A história significava que o padeiro ia morrer depois de 3 dias. E foi o que aconteceu. O copeiro virou copeiro do faraó e o padeiro morreu depois de 3 dias. Só que antes do copeiro ir embora, José falou assim: olha, lembra de mim, eu não deveria estar aqui. Só que quem disse que o copeiro lembrou, né? Ele esqueceu e ficou um tempão lá, José, na prisão. Até que um dia Faraó acordou e teve um sonho muito estranho. Olha só, ele tinha visto 7 vacas bem gordas saindo do rio. Enquanto que depois ele via 7 vacas magras que também saíam do rio. E as vacas magras comiam as vacas gordas. Estranho, né? Quando ele chamou todos os sábios do reino para revelar esse sonho, ninguém sabia a revelação. Então o copeiro lembrou que tinha um homem lá na prisão que revelava os sonhos. Esse homem era José. E aí o faraó chamou José para revelar o sonho. Ele contou o sonho e José disse o seguinte:
Olha, Faraó, Deus me revelou o seu sonho e ele significa que as 7 vacas gordas são 7 anos de fartura aqui no Egito, enquanto que as 7 vacas magras são anos de secura. Não vai ter mais comida nesses 7 anos. Faraó ficou desesperado, mas José respondeu: olha, Faraó, você pode armazenar a comida que está sobrando nesses 7 anos para usar quando tiver faltando comida nos 7 anos de secura. O Faraó ficou muito contente e ele falou: agora eu quero que José seja o governador do Egito. Acima dele somente eu, e ele vai construir todos os celeiros no Egito para armazenar comida. Olha que notícia legal! Pois essa é a última parte da nossa história, que a gente vai cantar assim, ó. O fim da história é encantador. José, no Egito, virou governador. Oi, crianças! E aí, o que vocês aprenderam dessa lição de José? Eu aprendi várias coisas, tanto que eu quero conversar com vocês sobre isso. A primeira delas que a gente pode aprender é que Deus nunca abandona as pessoas que o temem e o obedecem. Foi assim com José. A gente pensava que talvez a situação ia estar ruim, mas Deus no final abençoou toda a vida de José e a família de José. Quando ele estava escravo lá na casa de Potifar, ele poderia não fazer nada, não trabalhar direito, mas ainda assim ele decidiu trabalhar e fazer as coisas com excelência. Sabe por quê? Porque ele sempre tinha em mente que ele deveria trabalhar para Deus. Que tudo que ele fazia, no final das contas, ele estava fazendo para Deus. Uma coisa que eu aprendi e que eu quero que você leve para a sua vida também, é que José ele era excelente em tudo que ele fazia. Tudo que ele colocava a mão era muito bem feito. E tanto eu quanto você devemos fazer isso também para as coisas do Senhor. Não só porque o papai pede, não só porque a mamãe manda, mas porque Deus espera isso de nós. Deus espera que tudo que nós façamos seja feito com muita excelência. Foi assim que eu aprendi com José. E aí, teve mais alguma coisa que você aprendeu da história de José? Conta para o seu pai, conta para sua mãe, conta para sua família. Agora chegou a melhor parte do vídeo, que é a parte das brincadeiras. Eu tenho algumas para compartilhar com vocês. É que vocês façam um desenho de uma mão e coloquem em cada dedo uma parte da história. Vocês lembram como que ficou? Então, o dedo mindinho começou em Canaã, depois o anelar foi para o poço, depois o dedo médio foi lá em Potifar, depois o dedo indicador foi na prisão e o dedo polegar foi governador. Mindinho, anelar, médio, indicador e polegar. Tá bom? Eu quero que vocês então façam um desenho e rabisquem cada parte da história no dedo. Quero ver boas atividades. E agora, a última parte da história vem os desafios. Vocês sabem, né, que os desafios vocês devem publicar na nossa página no Facebook. Cada desafio publicado vale 1 ponto. E aí os professores depois avaliam qual que foi o desafio mais bonito, feito com mais excelência, feito com mais cuidado. E esse desafio também vai ganhar 1 ponto. Ou seja, você pode ganhar até 2 pontos por desafio, tá? Mas isso você tem que ir lá na nossa página do Facebook e publicar os desafios por lá. No final, a criança que tiver mais pontos vai ganhar um grande presente. Então fique atento, fique ligado e prepare-se para o desafio. O primeiro deles, eu quero que vocês desenhem uma túnica de José. Só que eu não quero um desenho comum, eu quero que vocês utilizem os materiais da casa de vocês. Então, por exemplo, vocês podem utilizar um pano para fazer essa túnica, vocês podem utilizar algodão, vocês podem utilizar, não sei, fio de macarrão, vocês podem decorar com feijão, podem decorar com várias coisas, mas eu quero a túnica mais bonita que vocês puderem construir, tá bom? Esse é o desafio 1. O desafio 2, eu quero que vocês decorem o versículo e eu quero que vocês publiquem lá no Facebook em formato de vídeo. O versículo que eu quero que vocês decorem diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Legal, né? Fácil, moleza. Então, ó,
Desafio 2, decorar o versículo. O desafio 3, eu quero que vocês trabalhem com as uvas, que foi um dos elementos da história, naquela parte do copeiro. Então eu quero que vocês façam alguma coisa relacionada à uva. Então vocês podem apresentar uma imagem que tem uva, pode colocar alguma coisa, uma cor que tem uva, mas eu quero que vocês trabalhem com as uvas, tá? Se você quiser fazer uma gelatina de uva, por que não? Fazer uma receita com uva, você pode fazer alguma coisa que tenha uva, tá bom? Tá, então só recapitulando. Desafio 1, túnica. Desafio 2, versículo. Desafio 3, atividades com uva, tá bom? Pessoal, é isso. Um grande abraço. Tchau, até mais.